Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 18 de novembro de 2021, do Opinião 2.0. Vão participar analisando as notícias com você duas comentaristas do Opinião, a Camila Amorim, que é advogada, a Patrícia Gores, também advogada, professora universitária, e nós temos como convidada hoje a CEO da Scaffold Education, Sarah Hills, que é pedagoga, é idealizadora do Instituto Lidera Jovem e principalmente que a gente vai conversar hoje com ela sobre o Fundo Dona de Mim, que é voltada para mulheres empreendedoras. O que você gostaria de perguntar para a Sarah, Patrícia? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, a todas. Primeiro, parabenizá-la, né, pela iniciativa, que eu acho que a gente tem que cada vez mais ter mulheres pensando para mulheres, né, isso é importantíssimo. E eu queria saber, então, porque eu não conheço esse projeto, do que se trata, né, e o que esse projeto se propõe a fazer para as mulheres, né, esse projeto Dona de Mim. Sarah Hills. Então, o fundo é um fundo que foi idealizado pela Sônia Hess, tem outras pessoas envolvidas, mas durante a pandemia começou a ver que as mulheres precisavam ter acesso ao financiamento para começar microempreendedores. Então, a Sônia foi atrás de várias mulheres que são empreendedores, que queria dar dinheiro justamente para ajudar essas outras mulheres. E fizeram a Banco Perla na época, agora o BTG, ajudaram a fazer a seleção dessas mulheres no Brasil inteiro. E nós conseguimos dar microempréstimos para essas mulheres com carência de 9 meses para pagar. E cada um de nós que envolveu nessa ação, nós também recebemos, conversamos com essas mulheres que são empreendedores, falar do projeto, encorajar elas e ver vários projetos sair do papel e da ideação, dos sonhos das mulheres e acontecer. Foi muito bonito, está sendo muito bonito, tem crescido muito a fundo. Camila, boa tarde. Tem um projeto que não é tão parecido com esse, mas é do mesmo tipo, na Índia, o Banco do Povo, lá na Índia, que ganhou Prêmio Nobel de Economia, não foi? Foi sim, Paulo. Boa tarde a todos. O que eu fico curiosa para saber em relação se existe uma educação financeira para essas mulheres, porque eu acredito que só dar o dinheiro, fazer o financiamento para que essas empreendedoras realizem seu sonho, às vezes não dá muito certo, porque a parte administrativa e a parte financeira em si precisa ser passada. E eu queria saber da Sarah se existe se é passada essa educação financeira, essa questão de administração do projeto. Então, pessoas do fundo se juntaram junto com Rede Mulher Empreendedora e grupos de mulheres do Brasil. Então, todas as mulheres que estão assistindo aqui, essas são dois sites maravilhosos que têm vários apoios e informações para empreendedores e para as mulheres protagonistas dentro do país. E todas as mulheres que receberam no fundo foram encorajadas de assistir as trilhas dentro da Rede Mulher Empreendedora, justamente para essa formação e esse apoio. E eu acho que isso, além de encorajar, dar financiamento, também dá formatos e meios para entender essa parte de educação financeira e empreendedora, que é um pouco diferente, como vender, como usar o WhatsApp, várias coisas que ajudam as mulheres a colocar seus serviços e produtos no mercado. Qual é a dimensão do projeto? Quantas mulheres são beneficiadas? Qual é o volume de recursos aplicado nesse Dona de Mim? Olha, eu acho que nós vamos precisar conversar com outras pessoas do fundo, porque, de fato, eu não sou a pessoa que está contratando e gerenciando esse fundo. Mas hoje eu acho que nós estamos... no começo foi 25 mulheres que deram dinheiro para começar esse fundo.
e hoje ainda está na terceira rodada, mais mulheres entrando. Hoje são centenas de mulheres que são beneficiadas. Eu, pessoalmente, tenho 7 mulheres que eu recebi dentro do fundo e ouvi os projetos delas e ajudou elas pensar e inspirar um pouco naquilo que ia trazer benefícios para suas famílias, para si mesmo e para o mercado do trabalho e o mercado de serviços e produtos. Então, são centenas de pessoas. Agora, você também é idealizadora do Instituto Lidera Jovem, né? Voltado a formar liderança juvenis. Como é que anda a atividade do Instituto? Isso, então, eu como mulher empreendedora, eu comecei com esse empreendimento social, que é empreendedorismo social, que é Instituto Lidera Jovem. Nós trabalhamos faz 20 anos para jovens. Nós temos um site também, que é do Instituto, onde nós trabalhamos carreira, projeto de vida, liderança, de fato, conseguir que o jovem entender que a sua vida começou e que você está, de fato, com as redes na mão. E o que você quer com sua vida. Então, nós trabalhamos bem todas as partes para fortalecer os jovens em seu caminho para ser alguém super importante dentro de nossas comunidades e sociedades, porque, de fato, o jovem faz uma diferença enorme. Então, esse foi o primeiro projeto minha, e depois eu empreendi mais 2 outras empresas depois. Uma escola e a Scaffold Education, que é a tecnologia para a educação, que chega com acesso melhor para a educação para todos. Patrícia, você é professora universitária e atua principalmente em causas de gênero, causas femininas, juntando o Lidera Jovem com o Dona de Mim, das advogadas abrindo o primeiro escritório, empreendendo, né, Patrícia? E não só isso, né? Eu também sou chefe escoteira e eu trabalho justamente com jovens de 21 anos e isso é importantíssimo, né? Esse Lidera Jovem que ela tem é importantíssimo porque a escola não dá esse parâmetro, né? Assim como a faculdade também não, né? Então, esse é o papel da OAB, mas nem sempre a OAB atua nessa seara, né? Não são todas as OABs que fazem isso, então realmente precisa de uma orientação mesmo, né? Algo que é o gap que tem na escola, né? E que ela acaba fazendo isso, né? Então isso é importantíssimo para o jovem ter essa ideia e o planejamento. O que ele vai fazer, né? Ele vai sair da faculdade, ele está pronto para o curso? Ou ele precisa fazer uma pós-graduação ou algo mais direcionado, né? Então, tudo isso é o papel dos orientadores, né? Como professora universitária, eu acabo tendo um pouquinho desse protagonismo, né? Mas a gente é escravo do trabalho, né? Do que o MEC exige aí de quantidade de aulas. Mas quando sobra tempo, sempre é importante, né? O professor, para o orientador, para o chefe escoteiro, né? Justamente ter esse ouvido de ouvir, né? E a fala importante da orientação. Lá. Camila? Oi, Paulo. Eu queria perguntar para a Sara, eu queria um pouco de curiosidade, até para esclarecer para o nosso público, se existe algum requisito, algum requisito para você entrar no projeto, porque é um projeto bárbaro. Eu queria saber se é aberto a todos ou se você tem que ter requisitos para fazer parte do projeto. O Fundo Dona de Mim? Qual projeto? Ou Lidera Jovem? Os dois. Lidera Jovem, os dois. O Fundo de Mim, em geral, não precisa muito. Você precisa ter CPF, tem que ter um nome bem... que isso não é tão fácil, às vezes as pessoas não tinham acesso ao banco, mas fez uma ficha bem acessível para que as pessoas realmente poderiam ter acesso a esses financiamentos. E isso está em constante evolução com os bancos e com as pessoas que estão organizando esse fundo. No caso do Instituto, nós fazemos um trabalho de mini redações, a pessoa precisa falar o que
por que quer fazer a participação, o que está esperando de ganhar, um pouco de ver se tem maturidade. Estamos falando de jovens de 14 a 18 anos que estamos falando, e esses jovens entram no programa, no congresso, tem desafios e várias diferentes oportunidades de projetos, mas em geral, mostrando o interesse, você tem a possibilidade de participar. No caso do Instituto, nós temos um grupo de vídeos no YouTube que se chama Pro Futuro, que mostra todas as entrevistas, são gratuitos, abertos no internet para você ver várias carreiras, pessoas falando das suas carreiras, pessoas falando como eles eram jovens e como que eles desbravaram nesse mundo, como que dando um encorajamento para os jovens. Então tem coisas gratuitas que não precisam de inscrição e inscrições pelos projetos que também é mostrando interesse e você entra em geral. Sara, tem algum case de um ou de outro do Instituto Lidera Jovem e Dono de Mim que impressionou muito você? Um projeto de uma mulher empreendedora que se deu muito bem, que mudou a vida dela, um jovem que está caminhando para se tornar uma liderança concreta aqui no país? Acho que em todos eles nós temos casos importantes de pessoas que precisavam, que eu falo às vezes é como engove, você dá um pouquinho mais de energia e encorajamento, você vê que a pessoa de fato deslancha. Então, tanto nos empreendedores como os jovens, você vê pessoas que talvez vêm de situações humildes, de pessoas provavelmente que em sua casa não tinha ninguém com educação nem ensino médio e que hoje eles têm PhD. Hoje que eles tem um que eu falo com ele com frequência, que tem mais de 20 anos, que ele mora hoje no Dubai, ele é um top de agência de propaganda e marketing no mundo todo. Saiu de um lugar super pequeno, mas encorajado ele foi. Então, tem vários assuntos. Tem outros que estão fazendo MBA nos Estados Unidos, tem vários professores, tem alguns padres, tem de tudo. E tem pessoas que estão fazendo a diferença na sociedade, estão em destaque mega, que às vezes dá esse status, mas de fato estão vivendo uma vida muito digna e contribuindo e ajudando. E isso é importante também, não é sempre um destaque fora do série, não? Sara, parabéns pelo trabalho, obrigado pela participação no Opinião 2.0 de hoje e esteja à vontade para um recado final para o telespectador, para a telespectadora do Opinião 2.0 aqui na TV Cultura Litoral. Eu acho que, sendo que amanhã é dia de empreendedorismo feminino, depois é dia de consciência negra, acho que essa ideia de que as pessoas têm seu lugar, que tem espaço e voz, vai atrás. Tem vários cursos na internet e a nossa empresa, Scaffold Education, é voltada para colocar acesso à educação pelo computador. Tem muito alcance do seu dedo no mobile. Vai atrás, é possível. E o mundo precisa das pessoas de inclusão para fazer essa sociedade. Então, além de que você tem que contribuir, tem como fazer isso indo atrás da educação e acesso, e o mundo precisa que você faz isso, porque vai fazer um mundo melhor. Então, eu agradeço a oportunidade de falar. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, quem analisa as notícias, os acontecimentos com você, telespectadora, com você, telespectador, é a Camila Morim, que é advogada, e a Patrícia Gorich, que também é advogada e professora universitária. Patrícia, a gente tem uma crise de cidadania e as duas notícias que a gente vai analisar nesse momento, elas mostram que a gente precisa de um investimento nessa área. Em Praia Grande, ontem, um motorista andou 4 quilômetros, percorreu 4 quilômetros da ciclovia num automóvel. É infração gravíssima, ele foi filmado, as pessoas, como você disse de manhã, preferiram filmar do que interceptar o caminho dele, olha lá.
na ciclovia da orla da praia de Praia Grande, né? Bordejando, né? Bordeando a calçada onde andam os pedestres. A infração é gravíssima de andar ou sobre a calçada ou sobre a ciclovia. E em Cubatão, na Anchieta, um caminhão com carga com altura superior à permitida, eu nem sei como ele conseguiu transitar na Anchieta com essa carga. Olha lá, olha a altura da carga do caminhão, a inconsciência. Bateu numa pilastra dessa passarela, interrompeu o trânsito na rodovia Anchieta dos dois sentidos, depois um sentido continuou até o final da tarde interceptado, o trânsito passando por dentro de Cubatão. 2 casos de inconsciência, de absoluta falta de cidadania, né? Falta de cidadania, mas eu vejo como encarar como a certeza da impunidade, sabe, Paulo? Porque é o que ele vai pagar, mas em país sério, eles caçam a carteira, né? Vai para a prisão, né? Essa empresa, por exemplo, a Gelog, é uma empresa grande. Como é que ela não sabia que não podia transportar carga especial nesse horário, né? Porque até para transportar carga especial, como a gente vê muitas vezes na subida da serra, né? Aquelas pás eólicas justamente para empresa eólica, né? De transformação de energia, essas pás elas são transportadas de madrugada. Por quê? Porque é um caminhão muito grande e que acaba prejudicando o trânsito da própria estrada, né? Da mesma forma, esse container gigantesco, como você viu, né? Como a gente viu agora, de altura gigantesca, deveria ter tido uma autorização específica. Paulo, quando se tem esse, vamos dar o jeitinho, né? É o jeitinho brasileiro e que não pode mais ser caracterizado por brasileiro. A gente tem que mudar isso, né? E é através de educação, é através da cidadania, é pensar no bem coletivo, é pensar no outro. Quais são as consequências do meu ato, né? Se eu trafegar no horário errado, eu vou chegar mais cedo no local, mas quantas pessoas serão prejudicadas? Como foram, né? As 2 pistas foram interrompidas, né? Se eu atropelar uma criança, se eu atropelar um pedestre, quais serão as consequências disso? Não, então é pensar no coletivo. Então, por isso que quando você fala de crise de cidadania, é mesmo, Paulo, porque a gente não pensa no coletivo. A gente sempre pensa no eu. Eu primeiro, eu vou ganhar, eu vou tirar vantagem. Só que isso não dá certo, não está dando certo no nosso país e a gente precisa ter uma ruptura. E como se faz essa ruptura? Pela educação, pelos bons exemplos. Então, quando a gente tiver a oportunidade de fazer o errado, vamos fazer o certo. A Patrícia tem razão, eu concordo, Camila. A gente está precisando de um choque de educação no Brasil e faz tempo que a gente está precisando disso. Hoje, no meu caminho aqui para a TV, pela Avenida Washington Luiz, o Canal 3, em Santos, eu passei na altura da Rua Mato Grosso, mais ou menos um pouquinho depois, um caminhão, às 10h30, 11 horas da manhã, um pouco antes das 11, um caminhão parou embaixo de uma placa de estacionamento proibido à direita para descarregar os blocos. Ficou 2 horas ali descarregando blocos, provocou um congestionamento enorme na avenida toda. Só a consciência desse motorista, só a consciência até de quem recebeu a carga, né, do condomínio ali, era num prédio que ele estava descarregando, que pode resolver essa questão, né, Camila? Paulo, como vocês já disseram, a gente está com uma crise de cidadania, de educação, e muitas vezes o exemplo vem de cima, né? Vamos dizer que as crianças copiam as atitudes dos pais e até muitas vezes dos nossos governantes. E a gente percebe que ninguém tem noção do que está acontecendo. Então, nós temos a corrupção altíssima, que se não existisse seria um exemplo do não mexer no dinheiro, não mexer na coisa do outro. Você tem a questão, recentemente nós tivemos a falta de cidadania em relação às vacinas. Eu não quero, eu não tomo, não pensa no coletivo. E agora a carreta, ela fez exatamente o que a Patrícia falou, ela pensou no eu.
Só que assim, nas estradas, ali na Anchieta, nós temos placas dizendo sempre a altura máxima da ponte. Então, assim, nitidamente, o motorista daquele caminhão disse, não vou obedecer, melhor eu entregar a carga, ponto final. Então, assim, é uma falta de noção, de educação que nós temos aqui no Brasil. E essa história do jeitinho brasileiro, como a Patrícia falou, já está na hora de não existir mais o jeitinho brasileiro. A gente tem propina que é paga na estrada para não levar multa. Se a gente ficar aqui o dia inteiro, o que a gente tem de exemplo para dar de falta de cidadania, do pensar apenas no eu, é muito grande. Então, vamos parar pelas pequenas atitudes para a gente começar a dar exemplos para a próxima geração de que não é bem assim. Se nas escolas eles não estão dando esses exemplos, nós devemos começar a dar. Em Guarujá, na segunda-feira, houve um caso curioso, é triste, mas é curioso. Um ladrão roubou uma correntinha de ouro, o movimento dele foi observado, ele foi interceptado por guardas civis municipais, né, de Guarujá, e ele engoliu a correntinha. O guarda também percebeu esse movimento, o guarda municipal, pegou o rapaz, levou para um hospital, fez um exame de raio-x e o exame de raio-x indicou, Patrícia, a correntinha dentro do aparelho digestivo do ladrão. É como hoje de manhã, né, o Marcelo Massael, ele falou no seguinte, olha, esse guarda municipal foi muito diligente, porque ele percebeu a manobra e levou o ladrão, e é bom a gente falar os nomes corretos, né, o ladrão até o hospital. Agora, a pessoa que foi vítima desse furto, né, desse roubo, na verdade, ela com certeza está machucada, né, Paulo? E assim, até quando a gente vai aguentar essa insegurança, né? Cada vez mais eu vejo amigos meus indo embora do Brasil, né? E é interessante esse fluxo, Paulo, porque as pessoas reclamam tanto de refugiados, mas nós, brasileiros, estamos muito mais lá fora do que refugiados aqui dentro, né? E a grande mote, né, para que as pessoas saiam do país é justamente a falta de segurança, né? Então, para esse ladrão, na hora que ele rouba, né, ele pratica uma violência, porque com certeza as pessoas ficam cortadas no pescoço, né, e acabam se machucando bastante. Mas que bom que esse policial conseguiu localizar esse meliante e levá-lo para o hospital. Agora, o que preocupa, né, Paulo, é uma outra questão, a questão da punibilidade, né? Ele é menor de idade, ele é chamado menor infrator, ficará muito pouco tempo e com certeza, eu digo com certeza, infelizmente, ele voltará para as ruas para praticar novos crimes, porque punição não acaba educando, né, de forma alguma, deseduca, a prisão deseduca. Recentemente nós tivemos em Guarujá mesmo o caso de um menor, né, que foi apreendido com uma arma, a mãe foi na audiência de custódia, liberou e alguns dias depois ele participou do assassinato de um turista lá na praia do Perequê. E quanto à punibilidade, Camila, em Praia Grande houve recentemente um flagrante de tráfico de drogas feitos por guardas civis municipais e o juiz liberou o acusado, porque não é atribuição da guarda municipal fazer uma revista, né, revistar um suspeito. Paulo, começa daí o erro, né? Porque todo policial, não importa municipal, federal, enfim, deveria ter este poder de revistar, de aprender, de dar andamento àquilo que ele vê que está sendo errado. E como a Patrícia estava falando, a punibilidade aqui no Brasil, o ir para a cadeia, cria bandidos. Isso é fato. Se você pega o Código Penal e lê a parte como deveria ser uma prisão, como deveriam ser os presídios, as colônias, você vê que é uma coisa de primeiro mundo, como o preso deveria ser tratado. Ele indo para a prisão, ele deveria ser educado. Mas
justamente o que a Patrícia falou, presídios hoje são escolas de meliantes, de bandidos. A pessoa que entra no sistema prisional sai muito pior do que ela entrou. Então, acho que o nosso problema é um pouco maior do que só essa violência que a gente fala. O que a gente está fazendo ultimamente é o menor de idade tem uma pena quase nada, como a Patrícia falou, vai lá, fica pouquíssimo tempo apreendido. Já os bandidos maiores, vamos dizer assim, maiores de idade, quando eles vão para o sistema prisional, eles pioram. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando bandido. Tem que ser feita uma reforma geral no nosso sistema carcerário, justamente para educar. Hoje a gente tem medo de andar na rua com relógio, com anel, com corrente, com tudo. A gente acaba fazendo sistemas para não sofrer atentados, para não sofrer, para não ser vítimas de assaltos. Então, assim, nós estamos ficando reféns do crime, e o que deveria acontecer, que é educar esses criminosos, não acontece. Então, nós estamos ficando prisioneiros, e eles que deveriam ser. Grandes questões da sociedade atual é exatamente essa que a Camila toca. O sistema prisional, o sistema penitenciário, a finalidade dele é recuperar o criminoso para o convívio social depois. E hoje ele faz exatamente o contrário. Com o domínio do crime organizado dentro dos presídios, o criminoso que é levado ao sistema penitenciário para ser recuperado, ele é devolvido para a sociedade muito pior do que ele entrou lá. Patrícia, o Rio de Janeiro tira a obrigatoriedade do uso de máscaras em academias de ginástica, academias de exercícios físicos. Os números da pandemia no Brasil recuaram muito. A média móvel de mortes ontem, 260 no Brasil, foi a menor em 1 ano e meio, desde maio de 2020. Mas a gente ainda tem uma média de 10 mil casos por dia. Na Baixada, ainda há contaminação de 160, ontem foram 168. Ainda há 5, 6, ontem foram 6 mortes, todos os dias. Já é hora de tirar a obrigatoriedade do uso de máscaras num ambiente fechado como as academias? Claro que não. A resposta é óbvia, né? É só a gente olhar o mapa da Europa, como é que está, né? Hoje, Paulo, eu já tenho uma audiência em que ambas as partes, olha só que trágico, ambas as partes estão com Covid e 2 testemunhas morreram pela Covid, né? A Covid ainda não acabou, infelizmente, a pandemia não acabou, os números mostram isso, é só a gente passar por um laboratório famoso aí de Santos que tem um drive-thru, e é só a gente olhar a quantidade de carros esperando para fazer o exame, né? Então aumentou de novo, e só que os nossos governantes, eles vislumbram sempre as próximas eleições, né? Então medidas impopulares não podem ser feitas nesse período, porque pode prejudicar a vida dele, né, enquanto político. Então, eles acabam liberando, não pensando na população. A gente vai ter carnaval, provavelmente, e aí depois do carnaval vai fechar tudo de novo, Paulo. Pessoas vão morrer de novo, né? Pessoas já estão morrendo. Então, assim, numa academia de ginástica, onde há uma grande circulação de pessoas, ambiente fechado, pessoas suando, é óbvio que isso não deveria ser permitido, mas, mais uma vez, né, Paulo, a questão aqui não é a população, não é o coletivo, é o eu, quando que eu vou ser reeleito mais uma vez. Então, desde o exemplo do presidente até o vereador, é isso que temos, as próximas eleições. Camila, eu treino em academia e eu me adaptei ao uso de máscara, não vejo grande dificuldade. Não pode ser aquela máscara que com a respiração e você sua, ela cola na boca e impede a respiração. O ideal é aquela máscara mais bicudinha, né? Mas qual é o problema de usar a máscara em academia durante a pandemia? Para que liberar, hein, Camila? Paulo, como a Patrícia disse, eles estão visando eleições. Eu cheguei do Rio terça-feira à noite e, assim, eu vi que lá a máscara é utensílio de queixo ou de ficar pendurado no braço. Assim,
eu me sentia, sabe quando você se sente até um ET por estar usando máscara? E eu digo, na rua, restaurantes, bares, parece que não estamos em pandemia. A pandemia não está acontecendo no Rio de Janeiro. Está acontecendo no resto do mundo, menos lá. E eles estão liberando, visando eleições. Essa questão do Brasil de fanfarra pré-eleições não é novidade, né? Infelizmente, não é novidade. E assim, a gente acostuma a usar máscara. Eu muitas vezes chego em casa e a hora que eu percebo, eu estou de máscara ainda. Eu não tirei a máscara dentro da minha casa. É uma coisa que a gente acaba acostumando. Só que nós não temos o exemplo, de novo, nós não temos a cidadania, não temos a educação, não temos vários fatores. E aí falam, não, liberou na Europa, então podemos liberar no Brasil. Só que eles esquecem que o Brasil não tem a educação que tem na Europa. E se for ver agora, como a Patrícia disse, está todo mundo recuando. O uso da máscara foi liberado, sim, na Europa e em vários outros países, e o que aconteceu? Estão voltando a fechar. Então, exatamente o que a Patrícia disse, agora depois de Ano Novo e de Carnaval, teremos números altíssimos e várias mortes. Isso foi o que aconteceu no ano passado, né? A pandemia recuou até novembro, dezembro e depois voltou. A gente espera que no ano que vem isso não aconteça em função de toda a vacinação que foi feita no Brasil esse ano. A quarta onda da Covid, ela pegou na Europa, principalmente nos países, ela pegou também na Alemanha, na França, no Reino Unido, onde a vacinação tem números bem razoáveis, mas ela é mais forte nos 3 países que menos vacinaram, Rússia, Romênia e Bulgária. O laboratório famoso que a Patrícia citou é o Instituto de Análises Clínicas de Santos, né? Ele teve 60% de sua propriedade foi vendida para um grupo mineiro, o grupo Hermes Pardini, foi fechado nessa semana um negócio de 109 milhões de reais. O sócio Mário Flávio Alcântara vendeu a parte dele do laboratório para esse grupo mineiro que vem crescendo muito, o grupo Hermes Pardini. O Instituto IACS é um dos laboratórios de maior confiabilidade nos exames de Covid no Brasil. A gente volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta quinta-feira, a Patrícia Gorich, advogada, professora universitária, a Camila Amorim, advogada, analisam, comentam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. No Rio Grande do Norte, em Natal, uma professora foi impedida de entrar na Secretaria de Educação porque foi considerado que a maneira como ela estava vestida não estava adequada, talvez pelo decote, pelo comprimento do vestido, aí da saia. A impressão que eu tenho é que a nossa comentarista, Camila Amorim, ficou um pouco, vamos dizer assim, revoltex com essa notícia. Foi isso, Camila? Foi sim, Paulo, porque do jeito que parece, é aquela questão que as pessoas falavam, foi estuprada porque estava com um vestidinho, com um decotão. Não existe isso, gente. A mulher tem que ser respeitada de qualquer jeito, não importa a vestimenta. Eu acredito que hoje, por questão de respeito e do sistema, o judiciário é um pouco exigente em relação a isso. Até entendo, por causa da história, tudo isso. Mas, gente, uma professora sem pedida de entrar numa secretaria de educação não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se você for agora controlar comprimento de saia, decote das pessoas que forem adentrar qualquer secretaria, é ridículo, é ridículo. A professora se veste do jeito que ela quiser, não vai abusar. Mas, gente, você olha, ela tá com uma saia um pouco acima do joelho e tem um decote que não tem nada demais. Quantas de nós mulheres não usamos um vestido assim? Todas usam. Isso não significa nada. Não significa nada. E o que fizeram, para mim, é puro preconceito. Parece que nós voltamos para a década de 20, onde as mulheres eram todas cobertas, meia calça, isso e aquilo.
Não é, gente, a roupa não define ninguém. A gente usa o que a gente quiser. Então, assim, se ela gosta de um pouco da saia acima do joelho, qual é o problema? Ela não está desrespeitando ninguém. Não importa a vestimenta. A mulher se veste do jeito que ela quiser e não é impeditivo para entrar em qualquer lugar. A gente pode ter se deslocado no tempo, para o passado, a década de 20, início do século passado, ou então no século XIX, ou pode ter se deslocado geograficamente, né, para países onde a religião muçulmana obriga as mulheres a andarem com o corpo mais coberto, até o rosto mais coberto. Patrícia, você também ficou um pouco revoltex com essa notícia, não? Eu não fiquei um pouco, não, eu fiquei muito, né? E muito preocupada. Existe um avanço aí, né? Parece que a gente está vivendo num Talibã, numa teocracia, onde questões religiosas entram no governo, né? Agora, sabe o que me preocupa também, né? É a passividade do resto dos funcionários da própria Secretaria de Educação, né? Porque com certeza alguém cumpriu ordens, né? Alguma pessoa com aquela síndrome do pequeno poder, né, que manda e desmanda, mas eu já fui vítima disso há alguns anos atrás, Paulo, e não faz tanto tempo assim, não, a gente não precisa voltar à década de 20, né? Logo quando eu me formei em Direito, em 1999, a gente fazia visitas ao Tribunal de Justiça, né, e eu estava com uma calça, eu estava de calça, e eu fui impedida de entrar no tribunal, porque mulheres só podiam entrar de saia, né, de vestido, e vestido comprido, né? Isso me revoltou bastante, né? Logo depois, quando eu voltei para o tribunal, não existia banheiro feminino, né? E palavras do próprio desembargador à época, aqui não é um local de mulheres, por isso que não temos banheiro feminino. Muita coisa já mudou, né? Claro que há muita luta, não só de mulheres, é importante lembrar disso, mas também de homens aliados que também se revoltam, assim como você, né, Paulo? Eu sei que você é um homem aliado, ou seja, aliado do direito das mulheres, e não é direito a mais, né? Não é feminazi, é feminismo, é respeitando as mulheres nas suas diferenças, mas garantindo direitos iguais. E eu tenho certeza que um homem não seria barrado se tivesse vestido de outra forma, né? Então, é uma reflexão que a gente faz, é lamentável, e isso é nojento que uma professora seja barrada, ela não está mostrando nada além do que a gente não vê no dia a dia, né? Não é nenhuma novidade, é um decote acatado, né? Recatado, só que existem aí movimentos que querem que sejamos recatadas do lar, né? Só que passou essa fase, né? Que bom que passou essa fase, somos mulheres que levamos dinheiro, sim, para o orçamento doméstico, somos mulheres decentes, e é o que a Camila falou, a gente usa o que a gente quiser, né? Temos liberdade para isso. Claro que existe o bom senso, né, em tudo, claro que tem abusos, mas a gente não pode colocar régua no abuso e impedir dessa forma. Daqui a pouco a gente vai ter Talibã aqui, né? Então, se deixar, porque existe essa onda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma onda radical, se deixarmos que isso ocorra, Deus nos livre disso. A corrida presidencial é só no ano que vem, né? A campanha começa em agosto do ano que vem, mas os partidos vão se definindo e alguns movimentos interessantes têm sido feitos nos últimos dias. Como é que você vê o momento da corrida presidencial? O presidente Jair Bolsonaro encaminhou a filiação dele para o Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, boy, bem conhecido aqui em Santos. O ex-presidente Lula andou pela Europa, dando palestra no Parlamento Europeu, conversando com o presidente francês, se aproximou do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, um movimento que provocou muitas reações, tanto favoráveis como contrárias. O ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, também se movimentou. Primeiro, há uma semana atrás, se filiou ao Podemos, depois já começou a anunciar membros da equipe do projeto de governo dele.
E a corrida presidencial dessa maneira ainda tem as prévias do PSDB, que acontecem no dia 21, né, no domingo, entre o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, o jovem governador do Rio Grande do Sul, gay assumido, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Dória. O governador do Rio Grande do Sul, ele se diz muito diferente, porque ele é de um estado que é na ponta do Brasil e não nos centrais, é um gay assumido e é muito jovem também, ele vai ter 37 anos na eleição do ano que vem. O João Dória, governador de São Paulo, é conhecido pela dedicação com que abraça as causas que ele entende que deve abraçar, e o Arthur Virgílio é um político experiente de Manaus. Então a gente tem todo esse cenário. O que você tem a dizer sobre isso, Camila? Paulo, primeiro, começou essa corrida eleitoral muito cedo, e eu acho que muita coisa ainda vai acontecer. Eu acredito que ainda teremos alianças, provavelmente não esperadas, né, como tivemos agora do Alckmin, e assim, tem muito chão ainda, tem muito chão para até a corrida em si, até as eleições em si. E eu vejo um cenário meio desesperador. Bolsonaro desesperado para conseguir eleitores. Lula desesperado para já mostrar que ele faz parcerias com países de primeiro mundo. Assim, o Moro, que foi na onda por causa da Lava Jato, do que aconteceu, que nós temos consciência, ele vai nessa onda de, vamos ver, eu vou fazer melhor. E o Eduardo Leite, eu acho que ele explorou um pouco demais a homossexualidade dele. E, assim, é um jovem, o Rio Grande do Sul foi muito bem governado, e ele vem com essas missões, com essa propaganda toda. Mas eu sou um pouco, apesar dele ser um pouco, sou mais velha que ele, mas eu acho que para a gente ir para uma presidência, para alguma coisa assim, a gente tem que ter um pouco mais de bagagem. Eu não sei se ele é preparado o suficiente para governar um país. Então, eu acho que ainda tem muita água para rolar. Vamos ver agora o que o PSDB, as prévias do PSDB vão apontar como governador, como presidente. Como você mesmo disse, temos o Dória, que quando ele agarra uma causa, ele vai até o final. Mas na presidência não dá para agarrar uma causa, né? Tem que agarrar várias. Então, eu acho que ainda muita coisa pode acontecer e a gente pode se surpreender muito. Patrícia, uma das águas que começou a rolar embaixo dessa ponte foi nessa semana, né? Que é o pagamento do Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família. Muda-se o nome, né? Mas acaba sendo a mesma coisa, rebatiza-se para dizer que esse filho é meu, né? Eu acho que águas vão rolar, águas de esgoto, né? Com alianças espúrias, como a do próprio presidente, que falou que não ia se unir ao Centrão e está com Valdemar da Costa Neto, aquele homem probo, né, Paulo? Probo, limpo, só que não. Dizer do Lula, né? O que falar do Lula? Lula na França foi aplaudido, e muitas pessoas falando, olha, ele foi aplaudido na França. Claro, é de esquerda, né? A próxima viagem dele provavelmente será na Argentina, né? Então, eu quero ver ele ir para países que não são de esquerda, né? Que não apoiam esse projeto de poder dele. Mas, enfim, com relação a Eduardo Leite, o que ele faz na vida sexual dele pouco me importa, né? E olha que eu sou defensora de direitos LGBT, mas eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente não tem que ficar aqui explorando o que a pessoa faz ou deixa de fazer na cama, sinceramente, né? Eduardo Leite, aquele jovem lambe-botas, literalmente, que ligou para o Dória no auge da pandemia, quando a gente tinha aí mais de 200 mil mortes, e ele ligou para o Dória para segurar as vacinas, porque isso não seria bom para o presidente da República, né? Então, a gente não pode esquecer disso, né? Esse é o Eduardo Leite. Essa é a terceira via que se propõe no Brasil, né? Um lambe-botas
que não se importa com as vidas perdidas, mas sim pelo projeto de poder, né, por se manter no poder e por ter alianças de militares, como ele mesmo reconheceu essa semana. Com relação ao Moro, né? Moro é juiz, Moro foi um ministro pífio. Eu não sei se ele seria um bom presidente, é algo para a gente refletir aí, né? Ele mal consegue articular as palavras, Paulo. E ele todo feliz, né? Felizão com a entrevista que ele deu para o Bial essa semana. Você acha mesmo que eu melhorei? Ele não tem, ele tem a voz tônica, né? A tônica totalmente diferente, mas tudo bem, é um cara que tem aí um projeto de anticorrupção, mas que ele mesmo, né, na condução do processo, ele lá não foi lá muito probo, né? Então a gente precisa realmente refletir sobre as alianças, sobre as questões que foram discutidas, né? Se o Moro realmente é uma pessoa indicada, porque ele se manteve nos Estados Unidos alheio aos problemas do Brasil, parece a Marina Silva, né? Só apareceu agora. Então, assim, é uma reflexão. E eu sou entusiasta do Moro, eu era entusiasta do Moro, né? Lavagista, mas eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora. Para ser presidente da República, a gente precisaria de mais, né? Da mesma forma que ele viu, por exemplo, ele esteve presente naquela reunião ministerial terrível, né? Onde o ministro falou, passa boiada, vamos passar boiada, né? E ele pouco fez, ou nada fez, ele quedou-se inerte, né? Então acaba sendo aí algo que ele viu um crime sendo premeditado e nada fez, né? Então, assim, Paulo, sinceramente, eu acho que é muito cedo, eu acho que a equipe econômica que ele coloca, do Afonso Celso Pastore, é bastante interessante, é uma pessoa preparada, já foi meu professor, excelente professor, mas eu acho que ainda tem muita coisa para rolar, como a Camila falou, águas de esgoto estarão rolando até as eleições, Paulo. Infelizmente, a Patrícia tem razão, vai rolar muita água, mas é água de esgoto, muita água de esgoto, é água poluída. Para terminar, muito rapidamente, Camila, a gente já estourou nosso tempo, há umas investigações por parte de alguns ufólogos sobre se teria havido ou não, nos últimos dias, o pouso de uma nave alienígena em Peruíbe. Peruíbe tem toda uma aura de portal para outra dimensão, de registro de fatos assim relacionados a objetos voadores não identificados. Paulo, primeiro que eu acho que é muito egoísmo nosso achar que só tem vida aqui na Terra. E da mesma maneira que a gente explora outros planetas, como temos ido à viagem espacial para tentar descobrir se existe algo, robô em Marte, e vai atrás e faz isso, por que não existiria vida em outro lugar e estaria visitando a Terra? Então, assim, não faz muito sentido todo esse egoísmo terrestre de achar que só nós podemos explorar outros planetas. E assim, várias vezes já falaram, pousou coisa aqui, coisa ali, coisa de ET, e foi comprovado que nada era. Então, eu acho que assim, pode ser como pode não ser. Tem que investigar, vamos dizer assim. Temos que saber o que aconteceu, porque senão vai ficar essa lenda. E um falou, foi ET, o resto cai na boca popular e todo mundo vai ficar falando, tivemos uma visita de uma nave espacial. Então, acho que isso tem... Pode concluir, Camila. Então, tem que ter estudo do que aconteceu para a gente saber a realidade. Eu acho que não recebemos visitas nenhuma. O criador da Embraer, o engenheiro Osiris Silva, coronel aviador da aeronáutica, ex-ministro, ex-presidente da VASP, né? Ele participou como piloto daquela noite dos objetos voadores não identificados no Brasil, em que vários pilotos de avião em locais diferentes do país viram, no mesmo momento, objetos voadores não identificados. Ele estava pilotando um avião e testemunhou. Você acha que vale a pena a gente mandar o nosso comentarista Rodrigo Marçaioli
fazer uma diligência lá em Peruíbe, Patrícia? Eu acho que vale a pena, até porque as fotos são bem interessantes, né? O mato está amassado, realmente algo muito pesado esteve ali, e a forma geométrica que foi feita é bem interessante. Já não é a primeira vez, né? Os encontros de ufologia são realizados de forma bastante contumaz em Peruíbe, né? Até por dessa questão aí, olha lá, nossa equipe mais uma vez arrasando. Essa questão já acontece há bastante tempo. Eu acho que a verdade está lá fora. Eu acho que, como a Camila falou, seria egoísmo nosso, é burrice mesmo, né? Olhar a imensidão do universo e achar que só tem vida. Um pequeno planeta azul, né? Eu acho que temos vida em muitos outros lugares, e sim, eles visitam a gente para explorar, para tentar entender essa loucura que é o planeta Terra. Isso, nós chegamos ao final do Opinião 2.0 desta quinta-feira, agradecendo a Patrícia Goris e a Camila Amorim a participação como comentaristas, também a Sara Rios, a CEO e pedagoga que participou do primeiro bloco, idealizadora do Instituto Lidera Jovem, participante do Fundo Dona de Mim para Mulheres Empreendedoras, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo, sempre atenta, sempre precisa, sempre muito ágil aqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2, ótima quinta-feira para você que você merece.